Olá, eu sou a Paula Fernandes, eu sou doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense. A ideia desse artigo surgiu do meu próprio contexto de pesquisa. Eu trabalho com celebridades e nos últimos anos de pesquisa tenho me dedicado a criadores de conteúdo na internet. O que despertou o interesse para essa produção foi uma movimentação de alguns creators entre as plataformas, buscando visibilidade, buscando audiência, buscando aderência nessas outras plataformas e conquistando público em todas essas experimentações de audiovisual e de produção de conteúdo. Especificamente agora, com essa grande ascensão do TikTok, alguns aspectos dessa ascensão e alguns aspectos dessa adaptação dos creators entre as plataformas me chamaram a atenção e me fizeram pensar, quais são as estratégias que estão sendo observadas nessa busca de visibilidade em outras plataformas, Então, a minha intenção nesse artigo é apontar, identificar e tentar entender quais são algumas das estratégias, as principais estratégias que estão sendo utilizadas para adaptar conteúdo e conseguir acumular essa audiência em plataformas que não são a sua de origem. Então, a minha ideia é ver como que essa fluidez entre as telas e entre as plataformas, entre os públicos, está acontecendo em busca dessa visibilidade compartilhada entre as plataformas e, ao mesmo tempo, acumulada entre as plataformas. Grandes eventos que atraem agências de creators, as networks que trabalham com celebridades e com produtores de conteúdo, com influenciadores, têm usado determinados termos que me fizeram pensar de onde eles estão vindo e como que eles podem ser aplicados a esse novo cenário, O termo mais utilizado entre eles é cross-channel, pensando que cada plataforma seria um canal de comunicação e essa adaptação, essa fluidez do creator entre eles seria um processo de cross-channel, trazendo seus seguidores de uma para outra, trazendo seu conteúdo de uma para outra. Então, essa expressão está sendo muito utilizada. Entretanto, academicamente, a expressão cross-channel não dá conta desse tipo de processo. E as pesquisas que têm trabalhado essa questão da celebridade, do creator, presente em mais de um veículo, a expressão mais utilizada seria Hybrid Media Celebrity. Esse termo especificamente eu encontrei no texto da Jane Arthurs e do Ben Little, de 2016, intitulado Hybrid Media Celebrity. Existem outras referências anteriores a 2016 que vão trabalhar essas questões. E um dos principais autores que eu trabalho e vou tomar como base para rediscutir abordagens já realizadas academicamente é o autor David Marshall, que em 2006 e de novo em 2010 vai trabalhar a presença de celebridades e o poder das celebridades em diversas plataformas, utilizando uma discussão sobre presentational media. Em 2010, ele aprimora essa investigação e de lá para cá, consolidando em um livro chamado Persona Studies. Outra autora que já discute essa questão da persona, da construção do selfie, especificamente para cada janela que a gente se propõe a entrar, é a Nancy Bain. E essas discussões já vêm acontecendo ao longo dos últimos 20 anos, e então não é uma perspectiva nova, não é algo que possa ser chamado de inovador, de surpreendente, mas os aspectos que estão acontecendo no atual contexto despontam algumas possibilidades e algumas questões a respeito das estratégias que estão sendo utilizadas nesse processo de adaptação ou não de conteúdo, de postura e de público entre as plataformas e entre a própria ação desses criadores de conteúdo. Dentro de todas essas possibilidades, ainda existe a questão do algoritmo, Como o algoritmo vai ajudar ou atrapalhar na construção de determinados conteúdos e na ascensão de determinadas pautas que são
criadas e disseminadas nessas plataformas e que vão ajudar na popularização, no aumento da visibilidade de um creator, né, ou de um tipo específico de conteúdo criado, por exemplo, no TikTok, uma dublagem. É importante a gente lembrar que existem determinadas tendências para cada plataforma e para cada segmento de creator, para cada nicho de creator, e a questão toda é como ele vai se fazer valer das estratégias, tanto de nicho quanto de conteúdo, quanto da própria plataforma e dos algoritmos, para ascender nessas mídias e fazer essa manutenção da visibilidade que vai desaguar em outras tantas consequências. Bom, outros autores importantíssimos que vão ajudar nessa discussão, como o Turner, como o próprio Marshall, o Dyer, o Beck, o Dyer em 79, o Becker em 2005, Peterson em 2009 também vai trazer discussões a respeito desse tema, e estamos falando de um contexto onde ainda não se explorava tanto essas possibilidades de mídia para os fins que vemos hoje. Então essas discussões, como eu disse, elas não são inovadoras, mas elas se adaptaram às novas dinâmicas sociais e apresentam estratégias diferentes que podem nos indicar indícios dessas mudanças da sociedade que a gente está vivendo, tanto dos produtores de conteúdo quanto dos consumidores de conteúdo. E falando, de apresentação de si, apresentação do self, o Goffman não pode ficar de fora, Então a principal referência do Goffman para essa discussão é o texto de 59. Então, novamente, esse indivíduo multifacetado não é nada inovador e surpreendente, mas é um processo que se adapta e vem se adaptando ao longo dos anos para cada contexto que a gente vivencia da sociedade. E participando dessa ascensão explosiva de determinadas plataformas e determinados conteúdos, eu acredito que seja fundamental que a gente reflita também academicamente, faça esse resgate bibliográfico das abordagens, dos olhares que já foram feitos a partir desses fenômenos e o que os diferenciais dessas experiências de agora nos apresentam como indicadores sociais, indicadores mercadológicos e que podem apresentar caminhos, vislumbres para o que vai acontecer daqui para frente. Tal como Marshall, em 2010, descreve no seu texto exatamente uma postura que a gente vê hoje, mas, claro, com estratégias e características muito específicas do contexto que a gente está vivendo. Para fazer essa análise, as duas principais frentes de trabalho que eu especifiquei foi, como eu já disse, uma revisão bibliográfica sobre esse assunto, ver como que determinadas expressões, determinados termos, como que essas expressões, esses conceitos estão sendo trabalhados e como eles podem ser vistos neste contexto que a gente está vivendo. A outra frente, ela apresenta uma bifurcação, que há uma possibilidade de observar determinados creators, e a outra parte dessa bifurcação é o comportamento das próprias networks que lidam com esses creators. E qual é a consideração principal desse passeio dessas celebridades, desses creators entre as plataformas? É que as características da plataforma onde ele ascendeu vão dizer muito de como ele vai prosseguir com a produção para outras mídias. E que a demanda por conteúdo em mais de uma mídia vem tanto da audiência, mas as questões de mercado estão crescendo muito. As networks estão hipervalorizando a presença dos seus creators em todas as plataformas possíveis. A grande questão toda é que tudo isso vai desaguar em um reflexo mercadológico, e esse reflexo mercadológico atinge diretamente a sociedade, que vai atingir diretamente a produção de conteúdo, e entramos em um ciclo sem fim que persiste, não é novo, mas que vai apresentando estratégias e características específicas conforme vai se adaptando aos contextos e às dinâmicas sociais
que, enfim, experimentamos todos os dias. Agradeço muito a oportunidade de participar dessa seleção, participar desse congresso. Agradeço muito aos organizadores do RedCon e espero que possamos nos ver em breve no decorrer do congresso. Obrigada!